Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e a sua companhia, aqui através da TV Diário e também no YouTube, nas plataformas digitais. E o assunto que queremos hoje partilhar, ele está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Buscai e achareis. Jorge Brandão, qual é a mensagem que Jesus trouxe com esta afirmativa? Buscai e achareis. Essa afirmativa é realmente muito, muito importante, né? Porque ela toca numa questão do que realmente nós estamos fazendo, né? Para encontrar o que nós buscamos, né? Então, porque Jesus está no Evangelho de João, né? A pergunta que Jesus fazia a todos aqueles que se aproximavam dele, né? Ele dizia: o que procurais? Né? O que queres que eu faça? O que procurais? Ele dizia, quando chegavam próximo de Jesus, isso está em João 1,38, né? Jesus falava fazia essa questão, o que procurais? Porque é importante nós sabermos exatamente o que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo, e se isso é de interesse nosso e dos outros, né? Porque senão, se for só do nosso interesse, seria egoísmo, né? Então é importante no primeiro momento nós entendermos, né, o que estamos buscando, da forma que estamos buscando e se estamos realmente fazendo a nossa parte, né? Porque uma questão que eu acho que pode ser levantada aqui para nós conversarmos é essa questão, por exemplo, das promessas, né? Eu posso fazer uma promessa, né, mas eu só vou pagar se eu atingir o meu objetivo. Então eu não estou dando um voto de confiança em Deus, eu estou tentando fazer uma negociação. Eu sei que isso é válido, e acho que quem quer fazer pode fazer, não é? Mas a questão para nós refletirmos é essa: será que existe alguma negociação com Deus? Ou a justiça de Deus se faz dentro das nossas necessidades, dos nossos merecimentos? Eu acho que isso é uma questão importante para hoje, junto com todos que estão conosco, nós debatermos. Márcia? É uma espécie de barganha, né, Jorge? E a gente costuma fazer isso na nossa vida como um todo, né? Não apenas diretamente com Deus. A gente está sempre fazendo trocas, negociação, e de certa forma isso não é ruim, né? É válido porque quando eu faço uma espécie de barganha inconsciente, eu visualizo um resultado, né? Se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, né? O problema está quando a gente quer fazer uma troca com Deus, porque se eu fizer tal coisa, você tem que me dar tal coisa. Daí a gente transfere a responsabilidade também, né? É um pouco diferente, mas o móvel, o motriz, a força geradora é a mesma. O problema está na direção que a gente dá, né? Como a gente conduz isso. E como tudo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é realmente a dosagem. Então, a gente percebe que isso que o Jorge fala é importantíssimo. Está dentro o problema. A dificuldade, o drama, não necessariamente um problema, mas o lidar com todo esse processo íntimo é o que faz com que realmente o resultado se estabeleça de uma forma adequada ou não, né? Dependendo do viés que eu dou. Então, essa questão da busca, buscar e achareis, essa passagem onde buscar e achareis, pedi e se vos dará, batei e se vos abrirá. Ou seja, se houver um movimento da parte do indivíduo, o resultado acontece. É isso que Jesus está dizendo, né? E não foi de outra forma que ele lidou com todos aqueles que estiveram ali em contato com ele. Ele exigia esse movimento. Quando ele fazia essa pergunta, né? O que esperas? Né? O que queres de mim? O que você quer? Que móvel aciona indivíduo dentro de ti a vontade? Porque essa é a força motriz para todo o processo de resultado naquilo que a gente estabelece, nos vínculos adequados com a vida. Aciona a vontade e trabalha. E aí na sequência, né? Na sequência, claro. Exatamente. Mas é que se o indivíduo não quiser, toda a teoria a respeito da mão na obra, né, não vai acontecer. É como o filho, o adolescente rebelde lá em casa agora, tá na idade, né? Tirar da cama, eu até consigo. Arranca as cobertas, levanta daí, abre a janela, te vira, acorda pra vida. Agora despertar a vontade. E vai a cabresto.
Mas aí larga lá no lugar que tem que estar. Se não quiser, não faz. Não adianta. E dentro desse teu exemplo, que é muito, muito bom, Márcia, pode perguntar, adiantaria ele rezar, pedir para não ir na escola? Bem isso. E até vem, quer que eu faça prece contigo? Não quero! É a vida, né? É a fase, é o período, mas vai chegar um instante que vai cair aquela ficha. Vai, e aí vai ter o conteúdo ali de todo essa firmeza que também é amor, e da amorosidade que precisa vir no momento que a brecha acontece, né? Mas é realmente é difícil, né? Essa questão de, será que eu estou buscando a coisa certa? Será que eu já me dei conta que eu preciso buscar? Ajuda-te e o céu te ajudará, Diógenes. A gente trouxe tanta coisa, né? Esse é o lema da psicoterapia, né? Olha aí, ó. Tu estás te ajudando? Esse é o lema pelo menos da psicoterapia, que é 50% para cada um, né? É uma parceria que a gente faz ali no set terapêutico, né? Em prol daquela pessoa que está precisando. E eu costumo dizer também que o terapeuta faz terapia com cada paciente que ele atende. Né? Para nós metade para lá, metade para cá. Para nós também é uma terapia, porque a gente aprende muito, e muito. Né? Tem terapias que a gente sai refletindo muito sobre nós mesmos, assim, porque a gente está vivenciando ali, ou trocando uma experiência da vida do outro. Vocês são privilegiados, vocês têm um exemplo prático da vida de todo mundo. Porque nós somos seres humanos, não somos diferentes, né? Nós dois sentimos dores, nós dois somos frágeis durante a vida. Mas é interessante a gente pensar que entre o que a gente pede e o que a gente precisa, às vezes tem uma distância imensa. Imensa. E essa distância é maior na proporção do quanto menos a gente sabe sobre a gente. Quanto menos a gente se conhece, tende a ser maior essa distância. Porque eu costumo pedir algo para mim, segundo aquilo que eu compreendo sobre mim e sobre a vida, mas a espiritualidade está dizendo, não, meu amigo. Não está preparado. Né? O que tu precisa é disso. Né? Então, não é o que tu quer apenas, mas é o que tu precisa. Então, isso já faz a gente ter um pouquinho de noção do que a gente vai pedir. Porque, às vezes, aquilo que a gente está pedindo para a espiritualidade, numa oração, por exemplo, não vai realmente nos fazer bem. E aí, alguma coisa ruim acontece e a gente se desespera. A gente diz que Deus esqueceu da gente, que Deus... Mas aí, lá na frente, né, a gente pensa, poxa, mas se aquilo lá não tivesse acontecido, eu não teria... isso que agora aqui não estaria acontecendo. Então, quer dizer, a espiritualidade, ela age, né? Leva um tempo muitas vezes, mas ela sabe exatamente do que a gente precisa. Mas eu sempre digo assim, né? E gosto de pensar assim, que na base de tudo isso estão as boas intenções. Se a gente age com boa intenção sempre, esse é o nosso maior advogado de defesa. A espiritualidade pode demorar, porque não é no nosso tempo, mas ela vai estar sempre agindo. Então, essa questão de eu estar sempre bem intencionado com a vida, comigo, com as pessoas, não tem por que eu receber algo, como diz, né, como eu acho que é a Joana que fala, né, se tu pede flores, flores que tu vai ter. Deus não vai te dar espinhos, né? Mas também a gente pode estar mal intencionado. E a gente faz contratos também com influências mal intencionadas também. Sim. Então, será que quando a gente pede e a gente obtém, quando a gente está mal intencionado e a gente pede, a gente também vai obter? Então, poderia dizer que age com boa intenção, trabalha e confia no processo. Claro, exatamente. Que realmente... a gente vai estar sempre bem acompanhado. E confia no processo, porque o processo faz parte do tempo de Deus. Da né? justiça divina. Da justiça divina. Às vezes a gente quer a resposta para agora. Eu estou orando porque eu quero uma resposta agora, imediata. Eu quero ser atendido no meu pedido. Mas e nós estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos? Ou aquilo que nós precisamos? Aí é que está. Eu sempre, quando faço as minhas orações, eu estabeleço três palavras, né? O que eu necessito, o que eu estou preparado e o que eu mereço. O que eu preciso, o meu preparo suficiente para receber o que eu estou pedindo, dentro então das minhas necessidades, das minhas possibilidades e dos meus merecimentos. Aí virá. E sempre no tempo de Deus. E tem uma
uma observação que nos remete também ao princípio da lei do trabalho, tá? A lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é fruto do trabalho, porque esse põe em ação, provoca as nossas inteligências, tá? Nos faz sair de dentro de nós mesmos, às vezes aquilo que a gente usou como exemplo aqui em outros programas, né? Quer dizer, a pérola que está ali na ostra está fechada, e precisa ser ferida, precisa ser machucada, muitas vezes para se abrir. Tá? E nós queremos, muitas vezes, encaminhamos nossos pedidos sem abrirmos mão da nossa zona de conforto. Eu quero que o céu venha até mim. Afinal de contas, Deus tem poder ou não tem? Tem até o poder de esperar que nós estejamos preparados. Então, buscar é importante. Saber o que pedir é necessário. E ter a fé também suficiente para confiar nas respostas que sempre virão. Não, e o Evangelho é claro nisso também, né? Que sem o trabalho físico, né? O trabalho, nós seríamos hoje totalmente atrofiados. Né? Nós não movimentaríamos, nós ficaríamos parados, nós não teríamos força para nada. E sem os desafios, nós também, a nossa inteligência, nós não estaríamos nos adaptando e crescendo e evoluindo, criando soluções, buscando soluções. Então o desafio que acontece, ele é para o nosso crescimento, para o nosso bem. E sem isso, né, aí vem a lei do trabalho, como tu citou, a lei do progresso, né, mas é uma necessidade diária que nós temos, né? E essa base do autoconhecimento é muito interessante porque a gente lembra lá dos fariseus, dos publicanos, né, orando. Os fariseus agradecendo por não ser igual àqueles outros que não tinham fé, que não, né, num orgulho ali impregnado nele, e o publicano pedindo perdão, né, por ser quem ele era, por ser um publicano, enfim. Então a gente vê de um lado um orgulho e do outro lado uma humildade. O outro ainda nem começou, né? Chegar no nível do... Então, para ver o nível de autoconhecimento que um tinha e o outro não, né? O outro não tinha caído a ficha ainda. Então é muito nisso, né? Um estava realmente mais próximo daquilo que precisava. E o fariseu não. Estava bem distante daquilo que ele realmente estava precisando por falta de autoconhecimento. Verdade. E tudo isso nos exige também, né, mudança dos nossos hábitos, né? E quando Jesus realizava as curas e que ele dizia, tua fé te salvou, fruto do querer. Saber o que se quer, pedir, é importante. Porque se nós não soubermos o caminho a ser tomado, qualquer caminho serve, qualquer estrada serve. Mas Jesus dizia o quê? Vai e não voltes a pecar. Vai porque é isso que já foi dito aqui. Vida é movimento. Vida é preciso pegar, botar a cruz no ombro e aceitar a caminhada. Aceitar o peso da cruz. O que é o peso da cruz? É o peso do trabalho. É o peso do nosso esforço mínimo. Do nosso consentimento a buscarmos também progresso físico, para que os nossos membros não sejam atrofiados, e o nosso desenvolvimento intelectual, né? A força física, a força mental, controle das nossas emoções, o autocontrole, e a disponibilidade de continuarmos a nossa caminhada, não repetindo os mesmos erros. Eu quero ser atendido, tudo bem, fui atendido, aí volta os mesmos vícios, a mesma ociosidade, a mesma omissão, e aí o mérito se perde. Saber pedir, receber e tocar a vida, na linha progressiva, porque nós somos seres evolutivos, e disso que nós precisamos. E longe ainda da angelitude. Bem longe, né? E já que tu falasse na questão 132, antes de começarmos o programa, ali está escrito qual é o nosso destino, né? Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. E nós estamos longe, mas cada pedido, cada compromisso assumido é um degrau a mais. Esse caminho do meio é bem difícil, né? Isso que o Jorge falava da questão do excesso aqui e ali. Dormir é ótimo, né? Mas dormir demais dói. Comer é muito bom, mas comer demais dói. E a gente percebe o quanto é difícil essa caminhada reta.
por esse caminho que o Vicente trouxe agora, né, de todas as orientações que a gente tem do que seria melhor para que a gente possa viver melhor, né? Então, a teoria, eu costumo brincar, assim, a teoria é linda, né? A prática, a realidade é outra, né? Na prática, a teoria muda. E é meio que assim que acontece também quando a gente se depara com conteúdo fantástico que nos dá uma diretriz. Mas implementar isso na nossa vida é bastante complicado quando a gente realmente não se motiva a fazê-lo devagar, com degraus adequados, para que a gente vá vendo as possibilidades, né? Estava refletindo sobre a questão que o Vicente trouxe ali da oração dele, né? Eu fiquei pensando, aquela frase, aquela palavra final, eu nunca uso na minha prece, assim. Eu não sei se é porque a gente já tem um pouco de contato com o trabalho mediúnico e a gente já tem informação sobre a natureza, de onde a gente veio, a lama que a gente pisou, o trovão que a gente era, né? E já está tentando deixar de ser. Que eu não ouso dizer de acordo com o meu merecimento. Porque se for por essa linha, ferrou. Então eu costumo, pai, eu quero mais um empréstimo, eu quero mais um crédito. Misericórdia. Misericórdia. Eu não usaria, eu ainda não consigo, Vicente. Olha só. Não, ainda é não importante. consigo. Mas as duas questões iniciais, perfeito, né? Vicente, eu vou te pedir agora vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Vamos lá. Eu vou te pedir para tu tem o evangelho aí? Não tem. trouxe o evangelho. Mas temos aqui. Temos o evangelho. Aqui no Ajuda-te que o céu te ajudará, o item 5, que aí tem um resumo. Tem o resumo da... Não, lê aqui no meu. Aqui. Então vamos lá. Voz de locutor. Opa! Presta a tua voz para todos que estão conosco, né? Item 5. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Que mensagem, né? Eu fiquei muito impressionado com essa mensagem, porque ela resume realmente de uma forma muito, muito interessante. E aí fala, não sei se vocês viram aqui, essa questão do anjo de Tobias, né? Como anjo de Tobias. Isso. E eu fui pesquisar na Bíblia essa passagem de Tobias, não sei se vocês conhecem. Né? E essa passagem é muito interessante porque Tobias, ele era uma pessoa, como nós falamos aqui, uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa do bem mesmo, né? E ele trabalhava de uma forma muito, muito, muito bonita. E tinha Sara, que era uma outra pessoa que também tinha essas mesmas características de ser uma pessoa bem intencionada, que trabalhava no bem. E aí Rafael se apresentou para ele para fazer uma ligação, né? E aí ele acabou se encontrando com Sara, e depois Rafael disse: eu sou um anjo que vim por merecimento de vocês. Olha aí, né? Então essa passagem da Bíblia mostra que às vezes não adianta, não é uma questão de nos ajoelharmos também só, mas nós realmente termos esse merecimento, né? Nós fazermos realmente a nossa parte, agindo de boa intenção, como nós falamos aqui, né? E fazemos isso. Achei interessante, por que o Evangelho do Espiritismo citou Tobias, né? Eu fui pesquisar lá e eu achei essa passagem muito bonita, né? Da questão das intenções, do merecimento e do trabalho no bem, né? Sem dúvida. E agora eu fiquei refletindo sobre a interpretação da Márcia aqui para o meu roteiro, né, de palavras que me levam à oração. E sabe que eu acho que quando eu falo em merecimento, é porque não é que eu esteja confiando ou desconfiando de mim,
querendo mais ou menos, mas porque eu estou confiando, agora esse exemplo que o Jorge traz, na intervenção divina, tá? Para que eu possa aprender o necessário e ter os méritos de ter as minhas orações acolhidas. Tá? Porque instintivamente eu comecei, há algum tempo, não sei há quanto tempo, a incluir essas palavras nas minhas orações. Eu achei que seria mais fácil de ser atendido. Primeiro porque eu posso, às vezes, estar pedindo errado, e aí eu tenho que pedir de acordo com as minhas possibilidades. Para que o que eu peça seja maior, seja uma carga maior do que eu possa suportar. E os meus merecimentos é como uma demonstração de fé na providência divina. Humildade. Se eu mereço, me dá. Eu sei que eu não mereço, então eu já peço crédito, eu quero empréstimo para começar. Não, e outra questão que me chamou a atenção nessa passagem, do anjo da guarda que veio ali, o Rafael, se materializou para fazer Quantos anjos da guarda nós temos na nossa vida, materializados aqui na Terra, que nos ajudam? É verdade. Né? Muitas vezes. Muito. E Deus usa de nós todos, né, para realmente nos ajudar uns aos outros. Compradores de paraquedas, né? Para nos ajudar uns aos outros, né? Sem dúvida. Às vezes o nosso pedido, ele é muito objetivo e às vezes até um certo egoísmo, né? Por exemplo, livrai-me da doença, né? Que eu não precise passar por determinada doença, porque eu não preciso passar por determinado conflito ou trauma. É muito específico e é como se eu já quisesse me livrar disso, né? E como se Deus, todo-poderoso, amoroso, poderia me... Mas ao mesmo tempo eu lembro assim, eu não sei exatamente do que eu preciso, né? Eu não sei o que vai ser importante e necessário para mim. Então, ao invés de eu pedir a ausência da doença, então o que eu peço? Que me dê forças caso eu tenha que passar por isso. Que me dê resiliência diante dos conflitos que eu passo dentro da família ou dentro, né, no meu dia a dia. Por quê? Porque só quem tem meu prontuário é a espiritualidade. Eles sabem exatamente o que vai ser bom, o que não vai ser bom para mim. E às vezes aquilo que vai ser bom para mim tem que ser um pouco dolorido. Então, que eu tenha força para passar por aquilo que eu precise passar. Né? Exatamente. Muito bem. Buscais e achareis. Nosso tempo passou nessa primeira parte do programa, mas tem mais ainda pela frente. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro.
Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves, com a sua companhia pela TV Diário e também pelo YouTube e pelas plataformas sociais. O nosso assunto de hoje está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Jorge Brandão, vamos retomar por aonde as nossas reflexões? Bom, eu trago aqui um livro maravilhoso, né, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro aqui traz muitas reflexões, é um livro que eu, assim, nós aqui recomendamos, né, como um livro de cabeceira, né, para a gente ter em casa. Né. E aqui no capítulo 22 tem a pergunta, o que buscais? O que buscais? Então, isso é muito importante. Será que nós sabemos realmente o que nós estamos buscando, né? Ou, como tem aquele pensamento, né? Para o barco que não sabe onde vai, nenhum vento pode ajudar. Né? Esse é algo que a gente tem que refletir. Será que nós sabemos o que estamos buscando? E será que nós estamos buscando o que nós conversamos aqui, o que é o melhor para nós, como foi dito aqui, né? E aqui, Emmanuel coloca, né? Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, ou seja, uma negociação, uma negociata, né? Subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas pessoais ou mesquinhos. Né? Então nós temos que ver realmente, será que... o que tu está buscando? Eu posso responder assim, eu estou buscando o Mestre Jesus. Tá, mas tu estás buscando o Mestre Jesus ou tu está buscando que o Mestre Jesus se adapte às tuas necessidades? Resolva os teus problemas. E se adapte aos teus interesses? Né? Ou tu estás buscando Jesus para seguir Jesus? Né? Ou tu quer ser seguido por ele? Então isso é uma pergunta que esse livro traz, que eu acho muito importante para a nossa reflexão, né? Do que realmente nós estamos buscando e da forma como nós estamos buscando, né? Com egoísmo ou com altruísmo, né? Com amorosidade, né? Isso nos leva também a um outro exercício, a um outro raciocínio. O Diógenes até fez uma referência e que existe... desde antes da chegada de Jesus, da materialização da chegada de Jesus a esse plano, na sua condição humana, desde os filósofos gregos, né? Estava lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Esse, ainda hoje, para mim, é o grande desafio da humanidade. É o nosso grande desafio. O nosso autoconhecimento, porque o nosso autoconhecimento vai nos levar a essa condição. Até de sabermos das nossas possibilidades, dos nossos limites, né? Do que realmente nós podemos pedir. Aquilo que vai nos ajudar na caminhada ou vai nos ajudar a resolver um problema imediato, nos dando a sensação do resultado, né, procurado e alcançado. Um alívio imediato, né? Alívio imediato. Né? E eu achei aqui uma citação do Rodolfo Caligares nas buscas que fiz, né, para trazer algum conteúdo a mais também para as nossas reflexões. Ele diz o seguinte, ó, e com essas palavras, Jesus nos convidou à oração e à confiança em Deus. Buscais e achareis. Né? Nos convidou à oração e à confiança em Deus, na certeza de que Ele, Deus, não deixará jamais de atender às nossas necessidades, sejam elas coisas
materiais ou espirituais. Ok, ponto? Não, vírgula. Desde que façamos a nossa parte. A boa intenção. A boa intenção, desde que façamos a nossa parte, né? O mestre repete afirmando categoricamente que todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Então, tem que pedir, tem que buscar, tem que bater, tem que insistir, tem que aceitar os resultados das nossas buscas, né? É como aquele exemplo bem simples, bem simplório até, né, do motorista que teve o seu pneu furado e com muita fé em Deus se sentou ao lado orando para que o problema fosse resolvido. E evidente não resolveu o problema. Aí passou alguém sem fé, ou pelo menos tanto quanto ele, botou a mão na massa, buscou os equipamentos necessários, fez a troca do pneu, resolveu o problema. Quer dizer, não é nessas situações que Deus vai colocar a sua mão e nos responder. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um tem que assumir o compromisso também com a reciprocidade. Tirar as pedras, muitas vezes, que nós colocamos nos nossos caminhos, né? Como Jesus fez quando chegou no túmulo de Lázaro, que estava ali sepultado há 3, 4 dias, e as irmãs Marta e Maria chorando e pedindo a presença do mestre. O que Jesus faz? Tirem as pedras do túmulo. Por quê? Qual é a lição? Muitas vezes nós criamos os nossos problemas. Nós colocamos, como eu tenho dito às vezes, né, pedras nos nossos rins e colocamos pedras nos nossos caminhos. E depois tropeçamos nas pedras e caímos e nos machucamos e nos ferimos e reclamamos. E são as pedras do orgulho, da vaidade, da intolerância, do desamor, do ódio e até do medo de ser feliz. Nós precisamos saber pedir e aceitar o cumprimento da nossa parte. Esse trecho que tu leu ali, Vicente, lembra aquele pensamento do Caibar Schutter, né? É todo aquele que cumpre o seu dever, Deus fará por ele o que ele por si não vai poder fazer. Exatamente. Bom esse. Né? Então, assim, cumprindo o nosso dever, se estamos bem intencionados, relaxa. Faz a tua parte, aquilo que não está no teu alcance, aquilo que está difícil para ti, seja humilde e peça ajuda, que tu vai obter. Eu lanço um desafio aqui que me ocorreu agora. Olha aí. E esse desafio sempre é interessante, né? Se tivesse aqui, na entrada do estúdio onde nós chegamos, uma plaquinha perguntando o que buscais, o que nós responderíamos. E se essa mensagem aparecesse agora no visor da TV ou do YouTube, das pessoas que estão conosco, o que buscais, o que você que está aí responderia também. Né? Será que no fundo nós estamos buscando todas as mesmas coisas? Será que... O que vocês acham sobre essa pergunta? O que buscais aqui As mesmas coisas não são, mas é saudável? Sim. É bom para mim, para os demais? Mas a pergunta, o que nós buscamos, se essa placa estivesse aqui no estúdio, o que nós estamos buscando aqui? Nós? Olha, eu diria que é sempre o sentido da vida. É sempre a definição de metas. Eu acho que a vida, ela anda. Por isso Jesus dizia, vai, anda, a vida é movimento, ela anda, e nós andamos guiados, claro, pela nossa fé, pela compreensão do que nós somos, de onde viemos, para onde voltaremos, o que é que estamos fazendo aqui. A minha vida é guiada por objetivos. Esse exemplo que a Márcia usou com o filho adolescente ou filha adolescente, é uma experiência que talvez muitos de nós já tenham passado. Eu já passei muito tempo acordando, dando pontapés na vida, reclamando porque tinha que madrugar para trabalhar. Hoje a primeira coisa que eu faço é agradecer a oportunidade de mais um dia de trabalho. É dormir pensando no que tenho que fazer amanhã, qual é o objetivo, quais são as minhas tarefas de amanhã. E às vezes a gente tem uma vida complicada no sentido de agitada, ocupada. Mas para mim, estabelecer objetivos é descobrir a cada dia o sentido para a vida valer a pena. Jorge, o que tu busca aqui, né? Nesse programa? Nesse programa,
Aqui é o sentido da vida. Sim, eu estou fazendo mais objetivo. Assim. Esse programa ele tem contribuído muito comigo no aprendizado, porque ele exige que a gente estude. E quanto a gente mais estuda, mais a gente percebe que não sabia. Então eu acredito que num primeiro momento é isso, é essa provocação da gente estudar, buscar e dividir, compartilhar, contribuir. Né? Que não é tu pegar esse conhecimento e guardar para ti, mas tu dividir, compartilhar, trocar ideias e levar para mais pessoas. Né? E, claro, muitas vezes como um gatilho. Não que a gente seja o dono da verdade, mas às vezes o que a gente fala aqui pode despertar alguma coisa nas pessoas e essas pessoas buscarem muito mais. Então eu acredito que é isso, é aprender e dividir. Márcia. Que pergunta difícil. Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês. Eu tive tempo para pensar. Mas eu pensando, ainda não é isso. Para mim. Vou te dar uma ideia. Tu começa assim, veja bem. Veja bem. Olha só. Olha só depois. Eu não sei o que eu busco. Né? Realmente, tudo bem, a gente tem alguns sinais. Né? Pelos sinais se conhece o Criador, né? Aí tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, que me deixa muito intrigada. 909 do Livro dos Espíritos. Aquela questão ali me destrói. Eu vou ter uma BR com Deus um dia. Né? A espiritualidade responde para Kardec que a gente pode vencer as nossas más inclinações fazendo um esforço bem pequenininho. Até bem pequeno, mas poucos de vós os fazem. E aí nós temos uma série de questões lá. E pega lá o homem de bem. Destrói. Que é o verdadeiro homem de bem. Meu Deus! Tá, ele vem e suaviza lá no final e diz assim, olha, o espiritismo bem vivido, mas sobretudo bem, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, leva a esses caminhos aí. Tá, tudo bem, eu posso chegar lá, ele não tá me mandando que seja para ser, ele me dá um norte. Ok. Aí a gente tem outra questão lá dizendo que a maior caridade que se faz para o espiritismo é a sua divulgação. Aí quando aparece um convite aleatório assim do Jorge, eu tô pensando em trabalhar o espiritismo no programa na TV Diário. Aí a gente pensa no primeiro momento assim, que doido esse Jorge, né? Meu Deus, tanto programa bom que tem por aí, o que eu tenho a ofertar? E ainda me convida para participar desse processo todo aí. O que eu posso colaborar nesse sentido com tanto material hoje? A internet hoje é um manancial de conteúdo fantástico a respeito do espiritismo. O que eu vou dizer que vai servir que já não tem ali melhor, né? Muito melhor. E aí a gente vem nessas questões aí nos convidando a dar esses passos. Então, esse momento em que a gente teve a ousadia, poderíamos assim dizer, vamos encarar, que bacana. No primeiro momento é aquela primeira voz íntima, e a primeira voz que te fala intimamente é o de um espírito bom, é da tua intuição adequada, alinhada com Deus. Quando tu pensa muito e resolve fazer outras caquinhas, daí tu já tá sofrendo interferência espiritual. Então aquela primeira voz, vamos! A vontade de colaborar. Depois a gente começou a pensar, e tem os contrários ali dizendo. Então, e o alcance que tem, às vezes no coração de alguém, que vai passar, né, pelos programas, os canais de TV lá, e ter acesso ali disponível, isso já nos faz, olha que bacana, e realmente a gente tem um feedback das pessoas nesse sentido, né? Então, realmente, esses dar os primeiros passos, entendendo que tudo aquilo que a gente diga de bom, que possa ser veiculado, é um treinamento para nós também. Porque eu estou fixando em mim, isso que o Diógenes trouxe, né, o aprendizado, eu estou fixando em mim essa vontade de servir despretensiosamente, porque a gente não ganha nada para estar aqui. Em termos materiais, mas em termos espirituais, a companhia espiritual que está aqui, quem é médium pode visualizar, nesses instantes em que eles estão cuidando da gente, para que a gente possa compartilhar o nosso melhor, apesar das nossas dificuldades, o que já tem de melhor, com os corações que às vezes, numa fala, numa abordagem assertiva ali, vai conseguir, talvez, dar uma modificada no pensamento que estava desalinhado, evitar um drama que esteja vivendo, tomar uma decisão mais segura, mais acertada. Então, o resultado disso a gente não vai conseguir dizer. Mas que está sendo bom, para mim tá. E entender isso é importante. Porque cada coisa que cada um de nós na vida faz de bom, e aí entra a intenção que o Diógenes trouxe, se está sendo bom,
Se tem boa intenção colocada ali, siga, continue fazendo. Continue tocando aquele cai-cai balão, né, com as notinhas simples ali, mas fazendo aquilo que te faz bem, que te conecta com Deus, né? Não é piegas falar de Jesus. Que a gente tenha coragem de realmente modificar as nossas estruturas íntimas para pautar a nossa vida com mais assertividade conectada com a espiritualidade. Porque hoje até a ciência vem falar de espiritualidade de maneira embasada e referendada. Então não é mais coisa de religioso fanático. É coisa de ciência. Realmente o que a gente está vendo acontecer aí, o quanto a ciência nos comprova que a religiosidade possibilita condições satisfatórias até para que a doença dê uma refreada ali e o processo de cura aconteça. Isso que a Márcia não tinha resposta para isso que ela não sabia, né? Eu só vou complementar a minha resposta, porque isso também me provocou muita reflexão, tudo que vocês falaram. Foi esperto, né? Os outros responderam primeiro para depois. Eu estava preparado, porque isso não tinha presente o seu Jorge. E agora? Vamos lá. Eu juro para vocês que essa pergunta não foi premeditada em nada, ela surgiu agora e eu fiz, né? Então eu vejo assim, realmente nós estamos aqui, como disse a Márcia, fazendo um trabalho voluntário, né? E como todo trabalho voluntário que a gente faz, e eu convido a todos que estão conosco aqui, nos assistindo, todo trabalho voluntário que a gente vai fazer para ajudar alguém, a gente acaba sendo mais ajudado. Sim. E nós realmente estamos sendo privilegiados aqui em poder aprender tanto. Mas o nosso objetivo, além de divulgar a nossa querida doutrina espírita, e eu acompanho ali as pessoas, assim, o número de pessoas que assistem, eu vejo que são milhares de pessoas que nos assistem, e eu agradeço por isso, mas se um coração for tocado, valeu a pena, né? Porque o nosso já foi tocado. E nós estamos aqui também, inclusive nós, para aprender. E é isso que nos motiva, né? Isso que nos motiva a continuar sempre em frente. E o nosso coração, eu ousaria dizer, né, que ele foi tocado antes de nós virmos participar do programa. De uma ou de outra forma, tá? Pela influência, pelo trabalho que a espiritualidade também realiza e nunca para de realizar, de uma ou de outra forma, no grau das possibilidades de cada um, das necessidades de cada um, dos merecimentos de cada um, nós viemos sendo trabalhados para chegar nesse momento aqui e nos encontrarmos aqui. E conversarmos aqui, nós estamos aqui nos expondo. Nós trouxemos algumas informações que, claro, quando os assuntos são sempre combinados antecipadamente, a gente se prepara. Mas muitas das coisas saem de dentro de nós. Espontaneamente. Daquilo que nós temos e muito mais daquilo que nós somos. Então, é sim um ato permanente também de aprendizado, e nós somos reunidos aqui pelas nossas decisões, mas por decisões que já haviam sido tomadas antes de que a ideia fosse passada para cada um pelo Jorge e nós pudéssemos nos reunir aqui às terças-feiras para conversar sobre a doutrina espírita. Eu sempre, quando eu estou aqui mesmo, nas palestras, exposições, eu sempre fico tendo esta consciência. Que aí, por exemplo, que agora está nos assistindo, tem muita gente que sabe muito mais do espiritismo do que eu. Do que nós todos. Eu, quando faço as minhas palestras, eu sempre tenho essa consciência. Tem muito mais gente ali me assistindo e que conhece muito mais o espiritismo do que eu. Mas se eu fui chamado, eu estou fazendo um esforço para corresponder, mas com humildade. Por isso nós possamos também estarmos sempre abertos e receptivos para o aprendizado. Em última análise, eu acho que esse é o sentido desse nosso encontro aqui. De alguma forma, a espiritualidade, né, nos convocou para que nós pudéssemos continuar aprendendo e partilhando um pouco dos nossos ensinamentos. Tem um ditado que diz que a espiritualidade gostaria de cavalos puro sangue para levar a mensagem, mas como não tem, ela pega os matungos, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa, Vicente. Um amigo meu foi assistir uma palestra no Amor Exigente. No Amor Exigente. E ele disse assim, poxa vida, teve aquele senhor que falava, ele falava com o coração. E eu não tinha vontade que ele parasse de falar, porque eu nunca tinha assistido algo assim. E aí depois eu fiquei pensando, mas quem eu conheço ele?
é o Vicente Bisonho. Opa! Olha aí. Olha aí, gratidão. Bacana. Conectando com as pedras, né? Tem uma passagem aqui que diz, né? Encontrarás pedras sobre teus passos. Ou seja, eles não estavam prometendo facilidades. Encontrarás pedras. Olha-as e retira-as tu mesmo, né? Quando a gente faz esse movimento de retirá-las, o resultado vem, né? Então, o teu esforço, o teu empenho, o teu trabalho, ali a dedicação, a lucidez consciente de que será inspirado, servirá certamente, né? Foi o teu momento, aquele é o teu momento de retirar a pedra. Essa passagem de Lázaro que você mesmo trouxe, Vicente, aquele momento ali em que Jesus tem aquele instante com o povo. Naquela hora, Jesus já tinha mostrado muitas das possibilidades que ele tinha do poder da manipulação da matéria. Sim, né? claro, Então, ele controlava, tinha domínio, né, do magnetismo. E naquele instante, ele poderia simplesmente tornar aquele momento mais atrativo e referendar ainda mais ali o trabalho que ele já vinha realizando. Dá um show ali, né? Saiam as pedras, né? E o estalar de dedos não precisaria nem esse movimento. O estalar de dedos era para o povo perceber aquele momento. Mas ele fez questão realmente de que cada um pudesse fazer a sua parte. Retirem as pedras. E por trás dessa mensagem, porque isso vocês podem fazer. Tudo aquilo que Jesus, só ele poderia fazer até aquele momento, tinha o conhecimento para fazer, ele fez. Mas aquilo que nos competia fazer, Jesus de forma nenhuma o fez. Em todas as passagens, ele exigia daquele que estava ali buscando algo, o movimento. A espiritualidade não passa a mão por cima das nossas dificuldades para nos impedir de fazer esse movimento. Tudo aquilo que competir a eles fazer, eles vão fazer. Mas a nossa parte é necessário que se faça. Ah, mas tinha tanta gente lá para retirar as pedras. Eu não vou me esforçar. Mas você deixou de fazer a tua parte para retirar uma pedra que compete a ti. E isso deixou de ser feito. E ninguém vai conseguir fazer por ti. Ainda que o caminho se abra, Lázaro levante, o processo aconteça, você deixou de participar. Em algum momento a vida vai te convidar. Então estamos aqui encarnados para que a gente possa aceitar os convites da vida para se movimentar e atuar nesse cenário. Nós não somos apenas espectadores desse processo de vida. A gente precisa se envolver com o processo, se envolver com a causa, se envolver com a tarefa, se envolver com a família, se envolver com o filho difícil que está lá na cama, se envolver com aqueles que estão nos convidando a esse movimento, se envolver com afeto. Se a minha dificuldade eu já consigo identificar a partir do autoconhecimento, que eu consiga trabalhá-la do jeito mais adequado, talvez. Porque se o resultado ele continua sempre o mesmo e ele é negativo, talvez eu tenha que mudar o método para que o processo aconteça de uma outra forma. Jorge Brandão, para fechar, o nosso tempo voou. Bom, realmente esse tema maravilhoso, né? Como todos os temas, né? Que a espiritualidade nos convoca aí para trabalhar. Então é importante que a gente acredite realmente, né? Que nós buscando, nós vamos encontrar. Mas é importante que nós tenhamos consciência, né? Através do autoconhecimento e das nossas reais necessidades, saber o que nós estamos buscando. Que isso seja bom para nós e seja bom para os outros. Muito bem. Diógenes. Exatamente, que a gente consiga estar sempre nessa conexão, né, e com esse discernimento de que muitas coisas que a gente pede, elas normalmente não vêm prontas, elas vêm com uma carguinha de desafio, né? Pede tolerância, vai te dar o desafio para te desenvolver tolerância, pede obediência, vai te dar desafio para te desenvolver obediência. Então, a vida funciona desse jeito, né? E na medida que a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento, a gente vai tendo noção do que a gente realmente precisa para ficar mais próximo, né, da espiritualidade, nessa sincronia de quando a gente pede esse auxílio. Márcia. Namastê. Namastê. Muito bem. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Termina aqui nesta edição, agradecendo muito a sua presença, a sua participação, a sua companhia, o seu retorno, o seu feedback, sugestão de temas, comentários, críticas, encaminhe. Como é que encaminha mesmo? Como é que os telespectadores podem encaminhar as suas sugestões? Pode pelo YouTube, né? Se inscrever ali, Despertar Espírita, no YouTube, vai aparecer lá na 71ª edição já, eu acho. 72ª. Isso, pode fazer comentário embaixo do vídeo ali, ou pode mandar pelo Instagram,
né? Despertar Espírita 2023, @Despertar Espírita 2023, e pode ir ali no direct, né? E fazer... E pode também aqui para o diário, né? Leitor, através do e-mail, né? Falar, comentar e sugerir também, temas para nós também, né? Muito bem. A edição do programa de hoje termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.